Glória a Deus, graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente. Minha oração é que você esteja gostando do nosso curso, que você esteja aprendendo e aprendendo muita coisa. Já falamos aí sobre o fundamento que é Cristo, sobre o senhorio de Jesus. Não adianta conhecer Jesus apenas como Salvador, não adianta apenas saber que Ele salva, que Ele veio a esse mundo, que morreu e ressuscitou. Você tem que tê-lo como Senhor da tua vida. Estabelecer o senhorio é você se submeter à sua palavra, é você obedecer à sua voz, obedecer à sua palavra. Agora, na última aula, nós tivemos começando aí é sobre a segunda pedra, fundamento de arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas, metanoia ergon necros. Metanoia ergon necros, ou seja, não é o arrependimento de pecados. Quantas vezes as pessoas fazem tantas obras tentando se justificar diante de Deus? Quantas vezes as pessoas se dedicam na obra do Senhor porque cometeram muitos pecados, então agora ele tem que fazer alguma coisa para compensar. Tudo isso que se faz com o pensamento e a motivação de compensação ou com o pensamento e a motivação de perdão de pecados, isso não passa de obra morta. Isso, na verdade, vai ser queimado pelo fogo, porque a salvação é pela graça. E é isso justamente que nós vamos trabalhar agora na segunda pedra, arrependimento de obras mortas, fundamento de ergon necros, ou seja, metanoia ergon necros, nós vamos entender que é pela graça. Paulo vai nos dar essa tremenda revelação quando ele escreve para os irmãos de Éfeso, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Paulo nos diz: porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus é tão sábio, tão tremendo, que na verdade Ele não deixou ser colocado pelas obras, porque senão o rico próspero teria condições de fazer muito mais obras do que aquele que é necessitado, pobre, aquele que é carente. Mas não vem das obras para que ninguém se glorie. Tanto é que as obras, o que faz a mão direita, a esquerda não pode nem saber. Uma revelação dizendo que o fato de não ser das obras não significa que não tenhamos que ter obra. Porque somos salvos, temos que ter obras, mas obras de fé em Cristo Jesus. Vamos lá para Gálatas capítulo 3, carta de Paulo a Gálatas, capítulo 3, verso 10 a 14, nos diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que recebamos a promessa do Espírito. Como Paulo mesmo disse aos irmãos de Éfeso: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora Paulo está escrevendo aos irmãos de Gálatas, ele está dizendo: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a importância de nós termos aí esse firme fundamento, a importância de nós estarmos firmados no Senhor através da fé em Cristo Jesus. Vamos voltar um pouquinho atrás, um capítulo apenas, Gálatas capítulo 2, do versículo 11 até 21, nos diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram,
se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então nós observamos aqui, se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão? De maneira nenhuma. Então Paulo, ele confrontou, ele resistiu Pedro na cara, na presença de todas as pessoas, porque enquanto os judeus não estavam presentes, ele vivia com os gentios, comia com os gentios, se alegrava com os gentios, e a partir do momento em que os judeus chegaram, Pedro se fez legalista, e Paulo não aceitou essa situação, essa atitude, e houve ali uma discussão para que ele pudesse, uma confrontação, para que ele pudesse então alinhar essa situação. Agora em Gálatas capítulo 3, 21, Paulo ainda vai nos dizer: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Então a importância de nós entendermos que a lei não é contra as promessas de Deus, mas pela lei ninguém se salva. Pela lei, a lei só serve para mostrar que somos pecadores, somos falhos, que não correspondemos com o que Deus estabeleceu. Então ela aponta que necessitamos de um mediador, ela aponta que necessitamos de um salvador. A lei aponta justamente que precisamos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 7, verso 10 nos diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Achei eu que era para a morte. Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4, porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo ainda vai falar sobre isso no versículo 1. Voltando para o versículo 1, nós vemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem verdade que se aquele disser que está em Cristo Jesus, mas continuar andando segundo a carne, é claro que vai haver condenação. Mas se ele não andar mais segundo a carne, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Gálatas capítulo 6, versículos 12 a 15, nos diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então nós vemos aqui Paulo definindo justamente na prática o que são as obras de fé. As obras feitas por você ter sido salvo e não para você ser salvo. Há uma grande diferença quando você faz obras para tentar alcançar a salvação, não passam de obras mortas, porque é tudo que é feito na força humana, e a força humana jamais se justifica diante de Deus. A palavra de Deus nos mostra que a justiça humana é trapos de imundícia diante de Deus. Então, na verdade, nós precisamos de obras de fé. Obras de fé, a partir do momento que você entende que você é salvo única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ele nos deu diversas passagens, diversos textos apontando isso, e a palavra de Deus nos garante: em nenhum outro há salvação dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele próprio declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse ninguém está o absoluto. Absolutamente ninguém vai conseguir chegar a Deus se não passar pela porta de salvação, que é o próprio Cristo. Vamos ver algumas ilustrações bíblicas. Mateus capítulo 25, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vemos aqui Jesus colocando acerca de obras. Vemos aqui Jesus colocando acerca de bodes e ovelhas. E ele qualifica as ovelhas como aqueles que fazem feitos, mas feitos de fé. Aqueles que, na verdade, socorrem o necessitado. Tive fome, destes-me de comer. Ou seja, que socorre ao faminto. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste. Desde o Antigo Testamento, Deus zela pelo estrangeiro. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Ou seja, tudo que você faz a um desses pequeninos, você está fazendo ao Senhor. Mas você não faz essas coisas para ser salvo. Porque você é salvo em Cristo Jesus, você faz essas coisas. Aqui está o segredo e a diferença de obras mortas para obras de fé. A obra morta é eu fazer para ser. A obra de fé é porque eu sou, eu faço. Então as obras mortas fez algo que Cristo mandou fazer, só que fica esperando se justificar nesse feito. Fica esperando a recompensa.
A obra morta é fazer algo tentando alcançar a justificação de Deus por aquilo que você fez. Nada que você fizer vai justamente te justificar diante de Deus. Mas as obras de fé são aquelas que faz porque somos salvos por Cristo Jesus e nada melhor do que amar ao próximo do que como a nós mesmos. Porque eles estão com fome, como Cristo faria, eu também faço, eu os alimento. Porque eles estão com sede, como Cristo faria, eu também o faço, dá-lhe água. Porque ele é estrangeiro, como Cristo faria, eu também o faço, o hospedo. Então, as obras de fé é ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Uma outra ilustração a gente encontra em Mateus capítulo 19, Mateus 19, 16, vai falar sobre o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E sobre aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus nunca está aqui nesse texto falando contra a prosperidade. Jesus não está sendo contra aquele que é rico, muito pelo contrário. Nós observamos que o que Jesus está querendo mostrar é aquele que coloca o coração na riqueza. Esse jovem chega para Jesus e pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus então começa a ensinar dizendo: cumpre os mandamentos. E ele fala: não, esses daí eu já tenho cumprido. Então, tira o teu coração da onde está o teu tesouro. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, nós observamos aqui que ele tinha esses tesouros no céu como algo que lhe custava, algo que lhe valia muito, algo que era como uma recompensa. Vende tudo o que tens, ou seja, se eu obedecer, eu receberei em torno de 100 vezes mais aquilo que eu investi no Espírito, aquilo que eu investi no reino. E por outro lado, a obra de fé ela é comparada à confiança absoluta e irrestrita em Deus e não nas coisas da terra. A confiança absoluta em Deus e não nas riquezas. Olha só o que o evangelista Marcos vai dizer, Marcos capítulo 10, versículo 24 e 25, Marcos, na mesma passagem correlata, ele registra da seguinte forma: E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Mateus registra quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, mas Marcos registra a palavra de Cristo dizendo: quão difícil é
para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Claro que fundo da agulha nós temos que entender a questão textual judaica, questão do contexto da época, né? Fundo da agulha era uma expressão que poderia ser usada em duas situações. Primeiro, quando se passava pelo muro de Jerusalém, as frestas do muro, aonde o soldado observava se o inimigo estava vindo, como você vê na figura abaixo, as frestas era chamada de fundo de agulha. Não é uma agulha de costura, não é um buraco onde se passa uma linha, onde você alinhava com uma linha. Não. Fundo da agulha, no contexto da cidade, era justamente a fresta do muro de defesa da cidade, que era o local onde o soldado via. Mas muito mais do que isso, no contexto do que Jesus está falando, ele não está falando nem da agulha de costura e também não está falando do buraco de agulha do muro, mas ele está falando no contexto do campo. Quando duas rochas estão muito próximas e fica uma fresta entre as duas rochas, essa fresta também era chamada de fundo de agulha. Um camelo animal consegue passar, ele vai se esfolar todo, ele vai se arranhar todo entre as rochas, vai passar com muita dificuldade, mas ele consegue passar. Então você vê na figura a seguir justamente essa imagem, fundo de agulha, quando duas grandes rochas estão bem próximas e cria um caminho entre essas duas grandes rochas e o homem tem que passar com seu camelo. Isso daí dá o entender de um fundo da agulha. Mais uma ilustração que a gente vê é a parábola do fariseu e do publicano, onde o evangelista Lucas registra agora, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Evangelho segundo Lucas, 18, 9 a 14. Antes da parábola do jovem rico, registrada por Lucas, nós vemos aí a parábola do fariseu e do publicano. E diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a tua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vemos aqui Jesus contando mais uma história, Jesus narrando uma parábola, e essa parábola que Jesus narra agora, ele coloca justamente na questão de obras mortas e obras de fé. Ele coloca justamente um fariseu. Sabemos que o fariseu eram pessoas que conheciam a lei, eram pessoas que priorizavam pelo legalismo do Antigo Testamento e eles zelavam pelo cumprimento de todo o Antigo Testamento, mas eram pessoas que queriam demonstrar o que estavam fazendo. Então aqui Jesus coloca que os dois subiram à hora da oração, os dois foram ao templo para orar, mas esse fariseu, a hora que ele coloca-se em pé, ele começa a vangloriar-se pelo que ele estava fazendo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Vemos aqui uma pessoa que faz as coisas que devem ser feitas, mas pela motivação errada. Jamais devemos dar o dízimo para mostrar aos outros que estamos sendo fiéis ao Senhor. Jamais devemos jejuar para dizer aos outros que somos mais santos. Jamais devemos ser usados com os dons do Espírito para dizer aos outros que somos mais espirituais. De maneira nenhuma. Tudo aquilo que você faz para tentar se aparecer, se vangloriar, se você faz com a motivação errada, querendo alcançar a Deus pelo que você faz, não passa de obra morta. Essa obra vai ser madeira, feno e palha que naquele grande dia
vai ser queimada no fogo. Mas o publicano, porém, colocando-se em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus vai definir este como a obra de fé. No versículo 14 ele nos diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Até os dias de hoje, nós corremos um grande perigo de tentar usar as obras como um substituto no relacionamento com Cristo, um substituto no relacionamento com Deus, contando vantagem que fomos batizados, que somos dizimistas, somos ofertantes, lemos a Bíblia, oramos, né? Você sabe que os fariseus oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas, em voz alta, gesticulando, para mostrar a todo mundo o relacionamento com Deus que eles não tinham, para mostrar pelos seus feitos. Isso não passa de obras mortas. Então a obra morta é você usar uma obra para tentar achar vida. Nós não podemos fazer obras para tentar se justificar diante de Deus. Isso se torna uma barganha. Qualquer coisa que você fizer na força humana é fazer uma troca com Deus, querendo se justificar a si mesmo, e o homem jamais pode justificar-se a si mesmo. Não podemos ter obras mortas, mas devemos ter obras de fé. As nossas obras não nos levam à justiça, mas a nossa fé que nos leva à justiça. Não podemos ficar confessando a palavra para tentar convencer a nossa mente de que ela é verdade. Não, nós devemos declarar uma palavra como palavra de fé ou uma palavra pela fé. As obras que eu tenho que ter são apenas para cooperar com a fé e não são para salvação. E não as obras pela fé. As obras só cooperam, mas a fé que justifica através do sacrifício de Cristo Jesus. A fé que nos salva em Jesus e não as obras. Então, que fique bem claro aqui, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, através da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quando eu quiser pagar o preço pelo pecado que eu cometi, tudo que eu fizer não passa de obra morta. E obra morta, eu anulo o sacrifício de Cristo Jesus, por isso que gera morte. Então não podemos jamais fazer barganha com Deus, seja no dízimo, seja na oferta, seja no jejum, na oração, na leitura da palavra. Qualquer coisa que fizermos em Cristo pode ter a conotação de obras mortas. Mas qualquer coisa que fizermos em fé, vai haver uma recompensa. A importância de nós entendermos que toda a nossa obra vai ser qualificada em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Toda ela vai passar pelo fogo. Mas quando o ouro, a prata e as pedras preciosas passam pelo fogo, eles são apenas depurados para ter um maior valor. Mas quando a madeira, o feno, aquela palha que se joga ali para os cavalos, a feno e palha, na verdade, quando passa pelo fogo, se dissipa, se esvai, se acaba. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos justificar pelas obras que estamos fazendo. Porque quando você tem essa mentalidade, esse pensamento ou essa atitude, isso se torna obras mortas. Romanos capítulo 11, para terminarmos essa nossa aula, Romanos capítulo 11, versículos 6 a 8. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Então, na verdade, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. Cuidado com seus feitos, cuidado com as suas obras, cuidado com a tua vida espiritual. Tudo aquilo que você faz
na força humana, tentando alcançar a justificação fora do sangue de Cristo, não passa de obra morta. Pode ser jejum, pode falar em línguas, pode ser o batismo, pode ser a ceia do Senhor, pode ser o evangelizar, ganhar vidas, pregar a palavra de Deus, pode ser a oferta, pode ser o dízimo, pode ser qualquer coisa que Deus mandou fazer. O que eu estou querendo dizer não é deixar de fazer essas coisas, mas alinhar o foco, consertar o foco, para que essas coisas sejam obras de fé na tua vida e o teu jejum seja agradável ao Senhor, tua oferta seja agradável ao Senhor, teu dízimo seja aceito diante do Deus Todo-Poderoso, o seu culto seja um incenso suave nas narinas de Deus e você possa viver a vida abundante, a vida de fé. Fique conosco na nossa próxima aula. Vamos estar estabelecendo a nossa terceira pedra de pedras fundamentais desse módulo 2 do nosso curso da Rede de Ensino Instituto Jáfia, do nosso curso livre de teologia. A próxima matéria, a próxima pedra é fé em Deus. Aonde está firmada a tua fé? E se você não conhece as nossas matérias aqui na nossa plataforma, pesquise. Procure aí saber das demais matérias, adquire, seja você também um representante dessa nossa plataforma e aonde você pode divulgar e ainda se beneficiar com isso, ganhando uma comissão, sendo um revendedor das nossas matérias. Que Deus te abençoe, que a paz e a unção do Senhor seja sobre ti e que você possa firmar e fundamentar essa segunda pedra fundamental, arrependimento de obras mortas. Metanoia ergon necros, para que você possa fazer obras de fé em Cristo Jesus. Valeu demais, até a próxima.